aqui. Bom dia para todo mundo aí de novo, tá? Hoje a gente está começando a nossa matéria do terceiro bimestre, alegria, emoção, porque vocês já estão se aproximando do final do ano, né? Não demora muito agora, vocês vão estar aí terminando o sétimo ano, chegando aí no oitavo, daqui a pouco estão terminando também, chegando no ensino médio. Falta pouco agora para vocês já estão aí chegando lá, tá? Pessoal, no último bimestre a gente viu um pouquinho sobre expansão marítima europeia, sobre formação ali, sobre monarquias absolutistas, sobre isso tudo. Hoje a gente vai dar seguimento a essa matéria, né? Agora no terceiro bimestre a gente vai dar seguimento nessa matéria. O livro de vocês ele recomenda que a gente trabalhe 4 tópicos aqui, né? Que vão ser o que vai acompanhar a gente durante esse bimestre. O primeiro vai ser isso daqui: a formação dos estados modernos da Europa, a expansão europeia e a conquista da América é o segundo. Terceiro, economia e sociedade açucareira, e por fim, escravidão no Brasil colonial. Ou seja, a gente começa aqui falando sobre a formação dos Estados modernos, depois a gente vai vir aqui para a América e vai ficar aqui até o final do bimestre, tá? Primeira coisa, né? Por que é importante a gente estudar isso daqui? O que significa Estado moderno, né? Bom, a maneira como a gente conhece os países hoje, né? Que a gente fala ali o Estado, não sei o que e tal, isso daqui não era como ele era reconhecido antigamente, tá? Até o fim da Idade Média e começo da Idade Moderna, não se reconhecia o Estado como o que a gente reconhece hoje. Tá? O que é o Estado? Né? O Estado a gente pode dizer ali, talvez numa aproximação ou de um jeito mais simples, o Estado é o país. Tá? Vamos colocar que o Estado é o país. Então, quando a gente fala Estado brasileiro, a gente está falando do Brasil. Tá? Só que o que acontece? Até o final da Idade Média e o começo da Idade Moderna, ali durante o período absolutista, o Estado ele não se usava a palavra Estado, né, para começar, porque a lealdade dos súditos, a lealdade do exército, a maneira como o Estado ele se configurava, tinha a ver muito mais com a ascensão do rei, com quem era o rei, como é que se dava ali as relações de honra e tudo mais entre a nobreza e o rei, e até entre o povo e o rei mesmo, né, como é que se dava as relações de vassalagem e tudo mais, do que com o país em si, tá? Isso começa a mudar na Europa moderna. Isso começa a mudar bastante também, principalmente ali no período contemporâneo já, né? Ali no pós-Revolução Francesa. Vai mudar como é que se estrutura a visão da sociedade, tá? Em cada país, em cada nação. É isso que a gente vai estudar aqui hoje, basicamente, tá? Isso daí é um resuminho, é isso basicamente que a gente vai estudar durante essa unidade aqui, tá? Formação dos Estados modernos na Europa. Vamos lá, ele vai começar aqui dando de novo aquele panorama econômico que a gente já viu várias vezes, né, sobre o comércio, como é que o comércio ele vai começar a se desenvolver com o fim da Idade Média, como é que isso vai fazer gerar uma classe social nova que vai ser a burguesia, e a burguesia ela influencia de maneira muito forte na sociedade a partir da modernidade, tá? Então, ela também vai ser responsável em alguma maneira por chegar a esse estado novo. Isso porque, uma vez que o poder ele vai começar a se dividir entre nobreza e burgueses, essa dependência, essa relação muito clara e muito particular ali entre a população e a nobreza vai começar a ficar um pouco diferente, porque agora não é só a nobreza que tem posses, não é só a nobreza que tem uma vida confortável, não é só a nobreza que tem atividade política, né? A burguesia, que na verdade nada mais é do que o povo, né? Do que pessoas do povo que começaram a enriquecer, começam também a ter esse tipo de participação. Então vamos lá. A expansão do comércio internacional nos últimos séculos de Idade Média foi marcada pela consolidação das relações entre a Europa e o Oriente. Em um primeiro momento, isso favoreceu principalmente cidades italianas de Veneza, Florença, Gênova e Pisa, né? Aquela tríplice ali que a gente falou bastante tempo. Agora colocaram um novo, né? Pisa entrou aqui. Vocês lembram lá da Torre de Pisa? Já viram a Torre de Pisa? Deixa eu mostrar aqui para vocês, caso vocês nunca tenham visto. Torre de Pisa. A Torre de Pisa é uma torre famosa porque ela está torta, né? Essa torre aqui, ó. Uma torre famosa porque ela foi construída torta. Olha que legal. Mas Pisa entrou ali, mas as outras cidades a gente já tinha ouvido falar, a gente já conhecia. São aquela tríplice
que a gente viu lá durante a expansão marítima da Europa, né? Que faziam ali o controle do comércio com o Oriente, Veneza, Florença e Gênova, tá? Principalmente aqui, Veneza e Gênova, tá? Florença entra depois ali como uma grande cidade de patrocínio das artes, e Pisa entra por último aqui, tá? E recebiam as mercadorias vindas do Oriente, posteriormente distribuídas ao restante da Europa pelos comerciantes italianos. O grande número de intermediários e a ocupação de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453, entretanto, causaram um aumento nos preços dos produtos importados, bem como o fechamento da passagem terrestre para o Extremo Oriente. Essa situação levou os estados a procurarem novas rotas comerciais. Houve, por exemplo, expedições portuguesas pela costa africana, posteriormente navegações espanholas pelo Atlântico, com a intenção de chegar à Ásia, tá? Ásia. Então, basicamente, isso aqui é um resumo do que a gente já viu, né? O comércio começou a se tornar inviável, o comércio de especiarias ele era extremamente necessário ali para manter a alimentação europeia. Ele começou a se tornar inviável por causa dos preços, ele começou a se tornar muito caro com a tomada de Constantinopla em 1453, porque o comércio terrestre ele se tornou realmente impossível, né? Se fechou as vias para chegar a Constantinopla, quando não estava fechado, os impostos que o europeu tinha que pagar para chegar até o Oriente era muito grande, e por via marítima, então o preço subiu, porque só conseguia chegar mercadoria por ali na Europa, então os comerciantes eles começaram a colocar o preço muito alto. Também é importante dizer que os próprios asiáticos, os próprios otomanos ali, eles vendiam as coisas muito mais caras para os europeus também, havia uma taxação para vender para os europeus, então não é que os comerciantes da Itália fossem malvados, tá? Mas além deles se exporem a mais riscos, porque agora eles tinham que entrar numa região anticristã, entre aspas, eles também pagavam mais caro pelos produtos e isso encarecia muito os produtos para chegarem na Europa. Essa necessidade vai fomentar ali, então, as expedições que vão começar a ser feitas na costa da África e mais tarde vão tentar cruzar o oceano para chegar na Ásia pelo outro lado, né? A ideia deles era basicamente fazer isso aqui. Calma aí. Mapa Mundi. Nunca vejo se aqui tem um mapa mundi, não. Sempre vou caçar um por ali, mas talvez por aqui tenha. Não sei se tem, não tem não. A ideia deles era basicamente fazer isso aqui, pessoal. O que eles queriam, né? Em aspas, tá? Em aspas, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Basicamente a ideia era sair daqui dos portos, eles não sabiam que existia América, né? Então era sair daqui dos portos, dar a volta por aqui e chegar aqui, tá? Na Ásia por aqui. Essa era a ideia que eles tinham. Lembrando o seguinte, para eles, tudo que estava aqui, ó, eles chamavam de Índias, tá? Tudo isso. Então, China era Índia, Oriente, todo o Oriente era chamado de Índias, tá? Então eles queriam sair daqui para chegar nas Índias. É claro que eles chegariam aqui provavelmente na China, tá? Mas eles chamavam tudo de Índias, então para eles estava tudo certo. Então, seguindo. Por que eu falei, né, que isso daqui é mais ou menos? Porque hoje em dia já se sabe que não é tão preto no branco assim, tá? Não é que eles entraram aqui achando que eles iam chegar aqui direto. Já havia especulações sobre terras por aqui. Eles só não sabiam o tamanho delas, tá? Provavelmente eles não acreditavam que se tivesse terra por aqui, seria grande o suficiente para conseguir especiarias também e tal. Eles provavelmente pensaram que era uma coisa pequena, que eles iam passar e chegar aqui, porque aqui era onde eles já tinham rotas comerciais estabelecidas. Mas, quando chegaram, viram que não era nenhuma ilhazinha, né? Era um negócio bem gigante, tá? No século XV, uma série de eventos transformou a vida europeia, contribuindo para a passagem da Idade Média à moderna. Essas transformações foram influenciadas pela recuperação demográfica, intimamente relacionada ao ressurgimento econômico da época. Muitas cidades se recuperaram como centros econômicos dos Países Baixos, na Holanda, que comercializavam com o Báltico, o Mar do Norte e o Atlântico. Além de Lisboa e outras cidades da Inglaterra e da Península Ibérica, à medida que o comércio se recuperava, os comerciantes precisavam de mais produtos para vender. Ou seja, a gente falou sobre isso, né, sobre o ressurgimento econômico da Europa no final da Idade Média. O comércio começou a se estabelecer de novo, as cidades voltaram a ser ocupadas, as universidades começaram a produzir ciência que conseguia facilitar ali o comércio, e essa soma de coisas acabou
facilitando, acabou criando ali uma situação favorável para a expansão marítima, tá? Porque antes, por que não seria favorável antes, né? Porque antes estava tudo em guerra, todos os países eles tinham ali uma dificuldade muito grande, todo mundo só trabalhava no campo, não tinha uma possibilidade de desenvolver tecnologia, né? Porque a vida era muito complicada. Aqui ela começa a ficar um pouco mais fácil, claro que não é nem perto da facilidade que a gente tem hoje na vida, mas ficou um pouco mais fácil, começou, então, a ter a possibilidade de desenvolver essas tecnologias, tá? E a gente tem uma pintura bem bonita, de Nápoles, na Itália. Paralelamente, as rotas marítimas do Mediterrâneo, do Mar Báltico e do Norte proporcionaram um desenvolvimento comercial que resultou no aumento da produção artesanal e no crescimento de algumas cidades, como Gênova, Veneza, Lisboa, Londres, Hamburgo, que se tornaram centros comerciais muito mais importantes. Tá? Para realizar as trocas, os comerciantes precisavam de moeda, o que incentivou a exploração de minas de prata na Europa Central e a busca de uma rota marítima que levasse até ao Ouro do Sudão. As trocas comerciais favoreceram o desenvolvimento de produção e a circulação artesanal de moedas, configurando o nascimento do capitalismo comercial, tá? Olha só que legal. Nesse contexto, a monarquia se beneficiava da ascensão econômica da burguesia e, com seu apoio, se impôs à nobreza, que foi perdendo cada vez mais força de estrutura na sociedade. Assim, o feudalismo foi dando lugar às monarquias, que fundaram instituições governamentais para garantir o seu poder, tá? Isso daqui a gente já chegou a ver também, é a formação das monarquias absolutistas, tá? Com o surgimento da burguesia, a monarquia vai se aliando ali ao poder econômico burguês, vai se aliando ali ao capitalismo mercantil e vai ganhando força sobre os feudos, tá? Sobre os senhores feudais, tá? Isso aqui é o surgimento da monarquia absoluta. Tem uma coisa que é importante, que é o seguinte, né? Ele está falando aqui sobre a gênese aqui do capitalismo comercial. Para a gente lembrar, sempre que aparece capitalismo, a gente tem que lembrar o seguinte, tá? Que capitalismo é uma palavra que significa alguma coisa. Não é um nome dado ao vento, tá? O que significa capitalismo? Acumulação de capital. Acumulação de capital. Isso quer dizer o que nesse contexto? Já existia comércio antes, tá? Já existia comércio, já existia moeda, já existia tudo. Só que o comércio se dava de uma maneira que era meio que por subsistência, tá? A pessoa ia lá, fazia o seu produto, né? O artesão ele criava o seu produto, vendia aquilo ali a um preço relativamente baixo, simplesmente para que ele conseguisse ter um lucro suficiente para conseguir viver, tá? Não havia uma intenção tão clara, né, antes disso daqui, da pessoa acumular dinheiro, tá? Acumular riqueza, capital está mais para riqueza do que para dinheiro, né? Pode mudar. Não havia uma intenção tão clara de se acumular dinheiro. Beleza, Leandro. Quanto vai haver a partir do surgimento do capitalismo, tá? Porque antes disso não fazia tanta diferença também você acumular riqueza, tá? A riqueza que importava na Idade Média, como a gente já falou várias vezes, era muito mais a terra, né, a posse de terra, do que a quantidade de moedas. Aqui, esse cenário começa a mudar e a acumulação de riqueza começa a fazer valer também a voz pública das pessoas, tá? Por isso que ele começa a ser importante. Na Península Ibérica, por exemplo, o casamento dos monarcas Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela deu origem ao Reino da Espanha, primeiro império da Era Moderna, unificando grande parte dos territórios sob sua coroa. Desse modo surgiram as monarquias nacionais, sistemas que centralizavam o poder político nas mãos dos reis, ainda que a nobreza tivesse certa influência na administração dos territórios. Tá? Aqui, como a gente já falou, é o surgimento ali da monarquia nacional, o surgimento da monarquia que tornará-se absolutista, tá? É bem diferente do que era o sistema feudal, tá? Qual é a diferença disso aqui para o sistema feudal? Vamos deixar claro, né? No feudalismo, ó, deixa eu tentar colocar aqui na maneira que não fique confuso. Eu puxei uma seta que não precisava puxar. No feudalismo, o poder ele estava disperso, tá? Feudalismo
igual poder disperso. Não sei como é que chama disperso aqui. Poder difuso. Na mão de quem? Na mão dos senhores feudais, tá? Ou seja, havia um rei, mas quem governava cada parte da região era o seu senhor feudal, tá? Esse senhor feudal tinha ali o seu contrato com o rei, tinha o seu contrato de vassalagem, mas no fim das contas, quando a gente pensa, por exemplo, em poder militar, cada região do reino tinha um exército local ligado ao senhor feudal. Quando o rei precisava entrar em guerra, ele tinha que mandar carta, tinha que mandar gente para cada região do país para conversar com os senhores feudais, para convencer eles a mandar os seus exércitos para ajudar o rei, porque o rei tinha um exército nacional, mas era, tinha um exército nacional, tinha um exército real, mas era uma tropa pequena, tá? Para defender só ali onde ele vivia. Ele não tinha um exército nacional, não tinha uma coisa que fosse do país inteiro, tá? Aqui, quando a gente fala de monarquia nacional, a gente está mudando esse cenário. Poder centralizado. Ih, caramba, não vai dar para escrever centralizado inteiro aí. Centralizado, tá? Todo o poder ele está se acumulando ali na mão do rei, tá? Aqui nesse momento, o senhor feudal ele ainda tem ali uma função administradora, mas o poder ele está se acumulando na mão dos reis, beleza? A gente vai ver aqui, por exemplo, o desenvolvimento de um exército nacional mais para frente, em que o exército ele vai parar de ter a sua ligação com a nobreza, com os senhores feudais, necessariamente, vai passar a ser um exército da coroa, tá? É isso que a gente vai ver. Tem um. Lá eu sempre gosto de recomendar filmes aí que são mais fáceis de ver para vocês. O Piratas do Caribe, não sei se vocês já viram Piratas do Caribe. Tem dois filmes que é bom para vocês entenderem essa relação. Tem um que é o Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood. De 2018? Não. De 2018 é um Robin Hood maluco lá. Aquele Robin Hood que é feito com o mesmo cara do Gladiador. Vocês já devem ter visto ele em algum momento aí na vida. Deixa eu ver aqui. Robin Hood. Filme. Vou ver se eu acho ele aqui rapidinho pra vocês. Primeiro lançaram outro Robin Hood maluco aqui e é horrível. Acho que é esse daqui, Ridley Scott. Esse daqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Nesse filme aqui do Robin Hood, vocês vão, se vocês assistirem, vocês vão ver bastante como é que era a situação de poder feudal. Por quê? Ele conta a história do irmão do rei Filipe II, que era irmão do Ricardo Coração de Leão, quando ele assumiu o governo da Inglaterra após a morte do irmão mais velho, tá? E conta a história, obviamente, do Robin Hood. Nessa história aqui, o Filipe II, ele tá meio que usurpando ali a... Não é que ele tá usurpando, ele tá sendo um rei horrível, tá? Ele tá sendo um rei zoado. E vocês vão ver nesse filme aqui que vários nobres da Inglaterra, eles vão se reunir para enfrentar o rei, né? Existem alguns que vão rejeitar o pedido dele de ceder exércitos e existem outros que vão enfrentá-lo. Por quê? Porque o poder nessa época ele é difundido, tá? Ele é difuso entre os nobres locais, entre os senhores feudais. Outro filme que vocês podem ver, e aí é para entender o outro lado, é o Piratas do Caribe. No Piratas do Caribe, vocês vão ver o quê? Que contra a pirataria, eles falam o tempo inteiro da Marinha da Coroa Britânica. Por quê? Porque agora não é um exército ligado aos senhores feudais ingleses, como era no caso ali do Robin Hood. Agora vocês percebem que a coroa ela tem uma importância muito maior, ela tem uma importância central em como é que as coisas se desenrolam, porque o poder vem da rainha, tá? Vem do rei, vem da coroa britânica, é ele quem comanda os exércitos, tá? O poder, quando a gente fala aqui, tá? Existem vários tipos de poder, né? Político, religioso, sei lá, moral e tudo mais. Mas quando a gente fala de poder nesse contexto aqui, o principal tipo de poder é o militar, tá? Existem outros, né? Existe ali toda a questão religiosa, todo o poder culturalmente exercido,
Mas a gente está falando principalmente de poder militar mesmo, tá? Essa gente tem acesso a grandes exércitos. E aqui, com a formação da monarquia nacional, a monarquia vai ter acesso a um exército próprio, tá? Sem depender da interferência de senhores feudais. Aí, mudanças na estrutura da sociedade. O contexto histórico europeu do século XV apresentou grandes mudanças na estrutura da sociedade, em virtude do desenvolvimento do comércio. Com a consolidação da classe burguesa, houve também, que, de novo, na classe burguesa surgiu a nova classe social. A classe burguesa são os plebeus que conseguiram ali, de alguma maneira, enriquecer, tá? Acumular capital. Houve um aumento na circulação monetária e no acúmulo de riqueza. Porém, mesmo com essas mudanças, a sociedade europeia manteve-se rural, assim como na Idade Média, dividida entre os privilegiados, nobreza e clero, e os não privilegiados, camponeses, artesãos e burgueses. E vai ser essa tensão aqui da burguesia, tá? Não estar aqui, né, nos privilegiados, que vai fazer com que a Idade Média, com que a Idade Moderna acabe entrando em várias crises, tá? Porque a burguesia vai começar a se movimentar contra isso daqui. Tem algumas coisas aqui que são interessantes, tá? A primeira é isso daqui. Mesmo com essas mudanças, a sociedade europeia manteve-se rural, tá? Existe um aumento da vida na cidade, mas não é um êxodo completo. A maior parte das pessoas na Idade Média, né, na Idade Moderna, continuam no campo, tá? Existe até um historiador que chama Jacques Le Goff. Eu gosto bastante do Jacques Le Goff. Deixa eu ver se eu consigo escrever o nome dele aqui de maneira que fique legível. Jacques Le Goff. Que ele defendia que essa divisão de que a Idade Média termina com a queda de Constantinopla e começa a Idade Moderna, para ele estava errada, porque ele vai dizer que a Idade Média de verdade só termina no século XVIII, com a invenção da indústria. Porque antes disso, a Europa permanece com a mesma vida praticamente, né? Tem o surgimento de classes novas, tem outras revoluções, mas a massa europeia permanece vivendo com atividade rural no campo e extremamente religiosa, geralmente cristã, católica ou agora protestante, mas as mudanças no dia a dia da massa da Europa praticamente não acontecem. Então ele vai defender que, na verdade, a Idade Moderna nem deveria começar com o fim de Constantinopla, deveria começar lá na Revolução Industrial. Mas enfim, né? Vai haver então esse atrito entre a burguesia, a nobreza e o clero. É interessante dizer também que a burguesia, nessa época, vai surgir a possibilidade, né, de comprar títulos de nobreza. E muitos burgueses se tornarão nobres através da compra, tá? Vão comprar ali a sua nobreza para poderem fazer parte da discussão política da sociedade. Isso, inclusive, porque influencia nos negócios deles, tá? Se um conselho de nobres ali, um rei que está sendo aconselhado pelos seus nobres, entra em guerra com um país para quem o burguês vende, o burguês se ferrou. Então ele vai entrar aqui também, vai comprar seu título de nobreza para poder entrar nesse debate e vai começar a virar o jogo para os burgueses, tá? Entretanto, uma mudança fundamental começou a tomar forma na Europa dos séculos XV e XVI. O trabalho rural, até então exclusivo ao consumo próprio, passou a se organizar de maneira diferente em consequência do crescimento demográfico, pautando-se no comércio. Assim, os senhores necessitavam obter um excedente de produção para a venda no mercado. Nas cidades, a maior parte da produção artesanal permaneceu sob o domínio das corporações de ofício. A gente falou muito delas, né? Coisa lá do aprendiz, do artesão, do mestre de ofício e tudo mais. Associações surgidas na Idade Média que controlavam as produções artesanais. Com uma estrutura rígida de professores, oficiais e aprendizes, as guildas e associações de pessoas com maior qualificação definiam os preços, a quantidade e a qualidade dos produtos. No entanto, a partir do século XVI, em algumas cidades europeias, com a mudança na produção artesanal, os artesãos ingleses de Flanders especializaram-se na produção de lã, que foi possível graças à expansão de terras rurais na Inglaterra e da Espanha, dedicados à criação de ovelha, tá? Eles vão começar ali a fazer a sua indústria têxtil, tá? Vocês devem lembrar, não sei se vocês vão lembrar, mas, por exemplo, a indústria têxtil na Inglaterra vai ser muito forte, tá? Eles vão começar aqui a expandir a produção
de tecido a partir da lã de ovelhas, tá? Quando da Revolução Industrial, alguns séculos depois, a grande força da indústria inglesa vai ser a indústria têxtil também. Eles vão começar a vender tecido para tudo que é canto na Europa, tá? Isso porque eles já começam a investir aqui na produção de roupas para exportação desde agora. As cidades italianas, por sua vez, mantiveram produção de tecidos de seda de alta qualidade. Seda de alta qualidade. Outra mudança que possibilitou aumentar o volume da produção artesanal para o mercado foi o fato de que alguns comerciantes urbanos empregaram trabalhadores artesanais que viviam nas áreas rurais. A produção de diferentes tipos de manufatura era vendida por esses comerciantes nos mercados urbanos. Assim, o trabalho urbano estava relacionado ao rural. O crescimento do comércio nas cidades causou mudanças também na economia dos camponeses. Estão entendendo, né? Precisava produzir lá no canto, lá no campo, porque era onde tinha alimento para as ovelhas, para o que seja. E aí, essa lã vinha para a cidade e ali ela sofria todo o seu tratamento para virar uma peça de roupa, para se tornar um produto mais refinado, tá? E aí há uma relação econômica entre campo e cidade. Um não cresce sem o outro, tá? Isso até hoje. A gente vive em cidade, né? A gente vive aqui em Petrópolis. Petrópolis não é uma metrópole gigantesca, mas é uma cidade, não é uma cidade rural, é uma cidade urbana. Cidade urbana é até engraçado, né? Porque urbe é cidade em latim, mas enfim. É uma cidade ali que não está tão preocupada com a ruralidade, tá? Embora a gente tenha ali no Caxambu plantações, tem algumas plantações ali na estrada e tudo mais. Talvez a gente não veja isso tão fácil, mas a dimensão aí econômica da cidade está completamente ligada ao campo, tá? E vice-versa. Isso até hoje. Deixa eu pegar um golinho de água, gente, que minha garganta tá ardendo. Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Tá tranquilo? Tá difícil? Tá... Como é que tá a vida aí? Vou assumir que tá tranquilo, então. Então, Professora, qual página da apostila que você tá, que eu cheguei agora? eu estou na 425. Tá bom, obrigada. Nada. Assim, o trabalho urbano estava relacionado ao rural, o comércio o crescimento do comércio na cidade causou mudança também na economia dos camponeses. Beleza. O crescimento das atividades do comércio e de manufatura resultou na concentração de grandes lucros. Olha aqui, ó, o surgimento do capitalismo, tá? Concentração. Eita. Por que eu nunca consigo fazer isso aqui reto, né? Ô, meu Deus do céu. Eu tenho problemas com a minha mão. Enfim, vamos lá. Cadê? Na concentração de grandes lucros nas mãos da burguesia, tá? Isso daqui é o surgimento do capitalismo. Concentração de riqueza, concentração de lucro. Esse poder econômico da burguesia não se baseava na propriedade da terra. Tá vendo só? Não tem mais a ver com a estrutura econômica feudal, tá? Que era sobre propriedade de terra, como no caso da nobreza, mas na posse de capital, que era investido em atividades produtivas. Assim, com o surgimento das primeiras empresas capitalistas, o chamado capitalismo comercial começou a se desenvolver, principalmente em cidades ligadas às rotas de comércio marítimo. Isso aqui também pode ser chamado de capitalismo mercantil, tá? Vocês podem achar por esse termo aqui também em outros lugares, capitalismo mercantil. Ou ainda como capitalismo primitivo. Tudo tem a ver com isso, tá? Esse capitalismo depois ele vai se desenvolver, vai virar capitalismo industrial, e aí vai virar capitalismo financeiro, que é o que a gente vive hoje, que é o capitalismo do dinheiro, gerando dinheiro sem necessariamente investir ele, né, sem fazer um investimento físico, sem você ter que abrir uma empresa, né, que é o capitalismo das bolsas de valores e tudo mais, tá? Embora nessa época aqui já exista mais ou menos uma, entre aspas, muitas aspas, uma bolsa de valores que vai ajudar alguns comerciantes a investirem nas grandes navegações, tá? O capitalismo comercial começou a se desenvolver principalmente em cidades ligadas às rotas de comércio marítimo. Como vimos nos cadernos anteriores, a sociedade medieval era dividida em 3 estamentos, nessa ordem estamental.
a população se organizava em grupos com direitos e obrigações diferentes de acordo com a origem, poder e o prestígio de que dispunham, sem levar em conta a riqueza e os méritos, tá? Ou seja, está falando aqui da sociedade tripartida, né? Da Idade Média, que era essa daqui, e aqui vai mostrar como é que ficou essa sociedade na Era Moderna, tá? No período absolutista. Por quê? Porque a gente tem aqui o surgimento da burguesia, tá? E a burguesia ela vai diferir aqui quem são os camponeses, tá? Vai diferir aqui o plebeu, beleza? Ela não tem privilégio político, mas ela certamente tem privilégio econômico. Tá. Cadê? A burguesia, na Idade Média, fazia parte do terceiro estado. No período moderno, a sociedade mudou, mas a estrutura baseada nos privilégios ainda era a mesma. Pouco a pouco, as monarquias e os membros da nobreza concederam alguns direitos aos burgueses e, acima de tudo, estabeleceram limites das ações que eles poderiam desenvolver. O clero se mantinha como um setor privilegiado, que na hierarquia social estava localizado acima da nobreza. Observe as imagens a seguir para compreender a diferença. Tá, e aqui ele vai mostrar, né? Como é que era aqui a sociedade tripartida, então, medieval. Isso aqui a gente viu lá nas nossas primeiras aulas ainda na escola, né? Antes da pandemia. Mas basicamente é o seguinte, né? Você tem o rei como topo da sociedade. Você tem aqui, no segundo lugar, né? Ocupando o segundo lugar da sociedade aqui, tripartida, nobres e religiosos, tá? E você tem, ocupando aqui a base social, o terceiro estado, os plebeus, tá? Mas eu queria fazer só uma ressalva aqui que é importante, que é o seguinte, vocês devem reparar que aqui, por enquanto, não existe o quê? Diferente das sociedades antigas. O que não tem aqui nessa pirâmide social? O que vocês acham? O que vocês não encontram aqui nessa pirâmide social que vocês encontravam na sociedade da antiguidade? Vocês estudaram isso. Vocês estudaram a sociedade da antiguidade no sexto ano. Vocês não encontram escravos, tá? A sociedade medieval não era escravista, tá? Não se podia ter escravos na Idade Média. Por quê? Porque era proibido pela religião, tá? Era proibido pela religião escravizar. Com isso daqui, olha só, a gente vai ver que vão haver reformas religiosas, vão ver, a sociedade vai mudar muito. A escravidão, que era comum na antiguidade, ela vai voltar a aparecer na Idade Moderna, tá? Aqui ela não existe. Aqui ela vai voltar a existir. Aí como é que ficou dividida aqui a pirâmide social absolutista, né? A gente tem aqui o rei ainda em primeiro lugar, tá? Isso aqui é até uma coisa interessante, porque na sociedade medieval isso daqui está em primeiro, mas isso daqui é bastante questionável, né? Porque o rei ele está em primeiro, entre aspas, mas a gente tem muito nobre aqui que vai acabar, às vezes, tendo mais poder político do que o próprio rei. Tá? Muito senhor feudal aí que tem uma terra tão grande que está mandando mais que o rei. Aqui no período absolutista, não. O rei está literalmente em primeiro lugar, ninguém está acima dele. Tá? Como privilegiados, continuam aqui os nobres e o clero, tá? Em segundo. Porém, aqui a gente deve fazer essa concessão de que, a partir daqui, título de nobreza pode ser comprado, tá? Como é que aqui é da corte? Da corte dificilmente conseguiriam comprar. Dava também, mas eu vou tirar daqui e vou colocar ele para baixo, que é melhor para entender. Vale lembrar que aqui, título de nobreza, agora pode ser comprado, tá? Você consegue fazer isso se você é um burguês com bastante grana. Abaixo dos privilegiados, a gente tem aqui, então, em terceiro lugar, a burguesia, tá? Burguesia aqui, e o baixo clero. E aí, sim, finalmente, acho que né, lá no final, na base da pirâmide social, a gente tem aqui os plebeus em quarto lugar. Tá? Ou seja, criou aqui um grau a mais para a pessoa ficar na decadência, né? Aqui, tá? E aqui são os plebeus, e aí todo mundo, né? Tanto pessoas no campo, quanto, claro, trabalhadores urbanos e tal, em geral, tá bom? Mais para frente, com o avanço das grandes navegações, a gente vai ver também que vai surgir aqui uma quinta classe social mais para frente, que são os escravos, tá?
que vão ser pegos ali na África e levados para as colônias, tá? Fazendo a base econômica de basicamente toda a estrutura europeia durante o período escravocrata da Europa, tá? A sociedade estamental do medievo era composta de três principais setores: reis, nobres e monges, e, em último lugar, com menos direitos, camponeses. Na Idade Moderna, a sociedade e os direitos eram divididos entre privilegiados, monarcas, alto clero e nobreza, e não privilegiados, baixo clero, burguesia e classes populares, urbanos e camponeses. Assim, os estados europeus continuavam a apresentar enorme desigualdade social, de modo que a concentração de riquezas permanecia na mão dos privilegiados, que se mantinham nessa posição por séculos, de geração em geração. Vale lembrar que aqui, olha só, a burguesia ela está enriquecendo, mas enquanto ela enriquece, ela também enriquece o rei, tá? Porque a taxação do serviço do burguês é altíssima pela coroa, tá? Ele não está enriquecendo sozinho, não. Tá aqui, não sei o quê. A consolidação dos estados modernos, então, enfim. Meu Deus do céu, tá difícil de falar hoje. A consolidação dos estados modernos foi o resultado de um longo processo que teve início com o nascimento dos estados monárquicos, tá? A gente ainda não falou sobre o estado moderno, tá? O estado moderno, ele ainda é diferente do estado absolutista, tá? E a centralização do poder na figura do rei. Assim, a monarquia fortaleceu seu poder em detrimento da nobreza feudal, criando seus próprios exércitos, concretizando a formação dos reinos e expandindo fronteiras por meio de guerra, aliança ou casamento. Isso aqui não faz muito sentido porque aliança e casamento é a mesma coisa, tá? O casamento é só uma forma de aliança. Nesse sistema de governo chamado monarquia, o rei dispunha de poder absoluto sobre os assuntos do Estado, sem que houvesse qualquer tipo de força ou grupo social que pudesse neutralizá-lo. Além disso, a figura do monarca representava os três poderes do Estado, tá? A gente vai ver, né, que vai ser dividido ali por um filósofo o Estado em três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. O monarca absoluto, ele mantém esses três poderes sobre a sua própria vontade. Tá? É ele quem comanda esses três poderes aqui. É por isso que é chamado de absoluto, porque se ele controla todos os poderes do Estado, ele literalmente pode fazer o que ele quiser, tá? Porque afinal de contas, quem executa, quem legisla e quem julga é ele, então se ele resolver matar todo mundo na cidade e dizer que ele é inocente, ele pode, tá? Basicamente isso que acontece. Rei dispunha de poder absoluto sobre o Estado sem que houvesse qualquer tipo de força ou grupo social que pudesse neutralizá-lo. Além disso, ela representava os três poderes do Estado, tá? A figura do rei. De modo que podia exercer seu domínio sobre todas as esferas da sociedade. Seu objetivo principal era defender os interesses do Estado, tendo absoluta liberdade para isso. O rei podia, por exemplo, elaborar ou modificar leis sem a participação de outros setores, sendo apoiado por seus dois principais instrumentos, a burocracia e o exército. Essa nova organização política foi conhecida como monarquia absolutista, tá? Aí tem a cara desse indivíduo feioso aqui, que é o... Esse cara aqui eu já cheguei a falar dele com vocês também, se não me engano. Ele é a representação do que é um monarca absolutista, tá? É o Luís XIV, o Rei Sol na França, tá? Ele enfim, é um cara complicado aqui da história. E quando você pensa em monarquia absoluta, você pode pensar no Luís XIV, porque ele é meio que o slogan da propaganda do negócio. Vamos ler aqui um pouquinho sobre ele. O rei Luís XIV, que nasceu em 1638, morreu em 1715, na França, foi filho do rei Luís XIII e da rainha Ana da Áustria. Foi um dos principais monarcas absolutistas da Idade Moderna, no século XVII, e um dos reis que mais incentivou o crescimento da burguesia, ainda que mantivesse relações estreitas com a nobreza, sabendo, portanto, controlar os dois grupos sociais. Conhecido pela frase, o Estado sou eu, e ele de fato estava certo, o Estado era ele podia fazer o que ele quisesse ali, governou a França de 1643 até sua morte, em 1715. Tinha como emblema do seu reinado o sol, que simbolizava a ordem e a regularidade. Foi um dos reis mais poderosos da história francesa, consolidando a monarquia absolutista no país, que perdurou até a Revolução Francesa, no fim do século XVIII.
Sob seu comando, o exército francês lutou 3 grandes guerras: a Guerra Franco-Holandesa, a Guerra dos 9 Anos e a Guerra de Sucessão Espanhola. Tá? Então, seguindo aqui. Diante da ideia de que o Estado e o rei eram a mesma coisa, e de fato eram, tá? A autonomia das cidades e províncias foi eliminada, com a centralização do poder e das decisões na mão de uma única pessoa. O mercantilismo contribuiu para a intervenção do Estado na economia e os reis e seus ministros passaram a tomar medidas protecionistas, elevando as tarifas alfandegárias, incentivando a produção interna e proibindo a importação de produtos fabricados em outros países. O objetivo era garantir uma balança comercial favorável para acumular ouro e prata no Estado. Ou seja, a partir daqui, não só a burguesia está acumulando dinheiro, mas a monarquia absolutista também está lidando com o capitalismo mercantil, tá? Também está lidando com a acumulação de capital para poder enriquecer. Isso quer dizer o quê? Que vai começar a deixar de ser tão interessante, vai ser ainda por muito tempo, tá? Mas começa aqui a deixar de ser tão interessante fazer guerra para conseguir mais terras e começa a ficar mais interessante você ter a terra pela terra não é mais um crescimento econômico, né? Começa a ficar mais interessante você fortalecer ali a sua produção de riqueza. E aí, quando você faz guerra para ter terra, essas terras elas têm que ser terras aproveitáveis, tá? Senão, elas não são úteis, não são recompensadoras para os reinos. Entre os fatores que favoreceram o surgimento de estados monárquicos, destacamos o aumento do poder dos reis ao final da Idade Média, com o enfraquecimento dos senhores feudais em decorrência das cruzadas e dos conflitos entre senhores, a aliança com a burguesia, que em troca do apoio financeiro recebia dos reis maior liberdade para desenvolver as suas atividades de negócios, e o domínio e o controle de territórios, que garantiam a coleta dos impostos regulares, e assim, um aumento das riquezas, tá? Nesse contexto, como vimos no caderno anterior, a formação das cidades e o desenvolvimento do comércio também influenciaram no chamado renascimento cultural, aquela coisa toda que a gente já viu. Vou ler isso aqui de novo. E aí vão começar a surgir instituições novas no Estado moderno, tá? Antes as instituições elas eram bem claras, né? Você tinha igreja, você tinha universidade, você tinha a corte. Aqui vai começar a surgir coisas novas, tá? As corporações de ofício e tal. No século XVI, com a formação dos estados modernos, consolidaram-se também instituições que serviam como instrumentos para os governantes exercerem sua autoridade. Essas instituições eram fundamentadas em normas e leis que regulavam o ofício dos governantes e os deveres da sociedade. Além disso, mantinham um exército permanente, uma burocracia administrativa, um sistema tributário e a diplomacia internacional. Uma das obrigações dos estados era proteger a propriedade privada e os privilégios da nobreza feudal, mantendo os camponeses sob seu controle. Ou seja, evitando ali que houvessem rebeliões, evitando ali que houvessem tomadas do poder da nobreza local, né? Às vezes um grupo de camponeses que estivesse sendo muito maltratado ou que estivesse insatisfeito com as suas condições de vida, poderia tentar fazer um motim ali, uma rebelião contra os seus nobres e tal. Um dos deveres do Estado era garantir que isso não acontecesse, tá? Passa a ser função do Estado proteger a propriedade privada. Muita gente acha que sempre foi assim. Não foi, tá? Sempre foi um crime punido o roubo, óbvio. Né? Desde lá do Talião, da lei de Talião, você tem lá que se você roubar, né, alguém, se você rouba alguma coisa e é pego, então você tem que ter a mão cortada e tal. Sempre foi um problema você roubar das pessoas. Mas não era visto isso como uma função de Estado, como obrigação do Estado cuidar das coisas dos outros. Então você não vai ter, por exemplo, por muito tempo, é muito recente, por exemplo, a ideia de uma polícia, tá? O que a polícia é? A polícia é uma força militar que serve para patrulhar a rua para, teoricamente, defender os cidadãos de outros cidadãos, tá? Isso não existiu por muito tempo. Durante a Idade Média inteira, ou você tinha ali a faca sempre contigo, alguma coisa para poder se proteger caso você fosse atacado, roubado ou tentasse te matar, ou você se ferrou, cara, porque não tinha polícia, não tinha né, essa coisa que a gente vê muito em jogo de videogame ou então em filme do soldado armadurado que fica patrulhando a rua na Idade Média. Isso não existia, tá? Não existia esse tipo de coisa. A partir daqui vai começar a se pensar isso,
obrigação do Estado de cuidar dos bens ali, da propriedade privada e da vida dos seus nobres primeiro e depois dos seus cidadãos como um todo, tá? Nesse contexto de mudanças políticas e sociais, a burguesia, nova classe de ascensão, que lidava com o comércio e as manufaturas, também foi beneficiada. A centralização econômica, com a definição de moedas próprias de cada estado, a expansão de território e a unificação de um sistema jurídico e a coleta de impostos contribuíram para um processo de transição do feudalismo para o mercantilismo, tá? Aqui o mercantilismo, bonitinho. Doutrina política econômica, desenvolvida entre os séculos XVI e XVII. Fala, Pedro, tudo bem? Chegou em tempo, cara, chegou na hora. Desenvolvida entre os séculos XVI e XVII, que dava importância primordial ao comércio e à acumulação de reservas de metais mais preciosos. Não é aquilo que a gente já falou, mercantilismo, capitalismo mercantil, capitalismo primitivo, é isso daqui, tá? Vou apagar aqui rapidinho para recolocar retinho. Nesse contexto de transformações políticas, econômicas e sociais, um importante componente político se formou, o conceito de nação. E é aqui que a gente vai começar a realmente ver uma mudança na mentalidade das pessoas em prol de um sentimento nacional, tá? De uma ideia de nacionalismo. O povo, a partir dessa centralização de poder, né, agora eles não estão mais divididos entre os senhores feudais, eles começam, a sociedade começa a se reconhecer como uma coisa que meio que uma coisa só, tá? Quando você está ali no período feudal, que todo mundo está dividido, né? Cada um responde a um senhor feudal, não sei o quê. Vocês podem ver Game of Thrones também para poder entender bem como é que funciona o feudalismo, tá? Game of Thrones, na verdade, é uma série mais 18, então vocês vejam aí com os pais de vocês se eles deixarem. Mas enfim, qual que era a ideia? Como cada grupo ali estava, cada camponês, cada militar ali no exército, cada religioso, às vezes, estava ligado a uma casa de nobres, né, a um nobre específico que era o seu senhor feudal, o sentimento de pertença era entre esses grupos pequenos, tá? Uma pessoa que vivia em York, na Inglaterra, não se sentia, na Idade Média, necessariamente conterrâneo ou próximo a uma pessoa que vivia em Londres, ou uma pessoa que vivia, sei lá, na Irlanda, né, em algum outro lugar ali do que viria a ser o Reino Unido da Inglaterra, tá? Porque havia conflitos entre esses lugares. Com a centralização do poder na mão do rei e a fixação, né, de um território nacional, isso vai gerar, com o tempo, um sentimento de pertença cada vez maior entre esses povos que teoricamente eram distantes um do outro, formando o conceito de nação, tá? As pessoas vão começar a se sentir orgulhosas e se sentir identificadas com o lugar onde elas nasceram. Isso não era necessariamente tão comum antes, elas estavam ligadas sempre às pessoas a quem elas serviam, tá? Tanto que mais para frente, quando a gente vê Napoleão Bonaparte na Europa, ele vai fundar o primeiro exército nacional, que está ligado à França, e não ao rei, não ao próprio Napoleão, está ligado à ideia da França, tá? A França é o que deve ser defendido. É o que a gente tem hoje pelo mundo inteiro, né? Quando a gente pensa em ideais nacionais, a gente pensa em ideais assim, né? Que estão ligados ao país, não à pessoa que ocupa a presidência, por exemplo. Né? Quando a gente pensa, quando a gente canta o hino do Brasil, a gente canta o hino do Brasil. Não é o hino do presidente X, do presidente Y, do imperador que foi embora, não é isso, tá? É isso que vai começar a surgir aqui. Esse conceito de nacionalidade, nacionalismo, tá? Normalmente, a nação é concebida como um grupo de pessoas unidas por laços naturais e, portanto, eternos, ab imemorabile, ou seja, imemoriais, tá? Desde a eternidade. Ou pelo menos existentes. E que por causa desses laços se torna a base necessária para a organização do poder sobre a forma do Estado Nacional. As dificuldades se apresentam quando se busca definir a natureza desses laços, ou pelo menos identificar créditos que permitam delimitar diversas individualidades nacionais, independente da natureza dos laços que os determinam. Então, esse aqui é o Norberto Bobbio,
no dicionário de ciência política, tentando explicar ali mais ou menos quais são as dificuldades de você identificar o que faz uma nação ser uma nação, tá? Mas é basicamente isso, é esse sentimento comum ali às pessoas daquele lugar, de meio que de orgulho, meio que de pertença a uma mesma terra, tá? Não ao mesmo governo, beleza? Para regulamentar a sociedade a partir do século XV, as monarquias da Europa Ocidental começaram a organizar sistemas de normas pautados nos princípios da antiga lei romana. Esse resgate foi útil porque garantia 2 pontos importantes ao contexto: propriedade privada e soberania absoluta dos reis e príncipes. Ou seja, eles vão começar a resgatar, né, para poder, agora que eles têm uma monarquia nacional, que é um terreno grande para se cuidar, vai se começar a resgatar as ideias ali de organização romanas, tá? Lembra que lá na antiguidade Roma dominou todo o território que a gente está trabalhando hoje, que é o território medieval. Depois vem ali as invasões bárbaras, Roma cai, se perde muito do que os romanos já tinham construído. Professor, desculpa te interromper rapidinho. Essa aula acaba 9h20 ou 9 horas? 9h20, mais ou menos. Tá bom, obrigada. Fica tranquilo, tá? 9h20, 9h30, 9h40, vamos ver. Eles começam, então, a estrutura romana se perde, né? Os bárbaros que tomaram os territórios ali não sabiam necessariamente manter ali a sociedade como os romanos faziam, com toda a organização que eles tinham. Aos poucos, né, depois que passa o período das invasões, passa o período das guerras, lá no começo na Alta Idade Média, as sociedades vão começando a se estruturar, aquilo que foi preservado dos romanos dentro dos mosteiros, né, da cultura grega, começa a voltar a fazer parte da sociedade. Aí vem as universidades, que vão também trazer de volta esses textos. Vai haver ali, então, nesse momento, um ressurgimento forte da estrutura que Roma aplicava, tá? Eles vão começar a querer aplicar a lei romana. Vai chegar à Europa de novo o princípio do direito. Tá? O direito romano vai embasar o direito moderno. Tá? Vai evoluir, não é bem a palavra, mas ele vai embasar o direito moderno que está vindo aí com os absolutistas, tá? Além do direito romano, a gente tem uma outra instituição jurídica aqui que é importante se dizer. Normalmente as pessoas só falam mal dela, não estou tentando passar pano nela, mas é uma coisa importante, que é o seguinte: vai embasar também ali o direito moderno, as inquisições, tá? Os tribunais inquisitoriais vão ser base também, junto com o direito romano, para criar aqui o direito moderno, tá? Que é o que vai ser aplicado aqui pela soberania dos reis absolutistas, tá? Isso daqui pode parecer pouca coisa, gente, mas não é não, tá? Por quê? Se você não tem um tribunal de direito, né, se você não tem uma ideia jurídica comandando uma sociedade, os julgamentos dos crimes, eles são feitos meio que ao sabor do vento, tá? Não tem nada que garanta a inocência de alguém, por exemplo. Vai ser a fusão desses dois processos aqui que vai começar a pensar nisso, tá? A gente vai ver, por exemplo, que ele vai suprir no que o outro errava. O direito romano, por exemplo, ele tinha muitas vantagens, mas o acusado, ele não tinha direito a advogado de defesa. Só existia o advogado de acusação e o acusado tinha que se defender sozinho. Aí a Inquisição, ela vai trazer o direito de defesa ao acusado, tá? Compensação, a Inquisição, ela é um tribunal que se baseia numa moral religiosa. O direito romano é um tribunal que se baseava muito mais numa moral jurídica mesmo, positiva. Ele vai trazer isso para aqui para complementar o que as inquisições faziam, tá? E aí vai surgir mais ou menos ali o direito moderno nessa época. Bom, além das leis, o exército configurou como importante instrumento os poderes dos Estados modernos, pois ele atuava, né, isso aí que eu acabei de falar, como um exército nacional, tá? Na expansão do território e defendia o território de ataques estrangeiros. Nesse momento surgiu a primeira forma de exército profissional, composta de estrangeiros que cobravam por seus serviços, chamados de mercenários. A burocracia
era formada por um conjunto de administradores que trabalham. Isso daqui, na verdade, essa frase aqui é muito complexa, tá? Primeira forma de um exército profissional. Se tu pegar um legionário romano, ele era profissional no que fazia. Tinha toda a estrutura militar muito próxima à nossa, tá? Aqui eu não sei se eu concordo com essa frase aqui, que é a primeira forma de exército nacional, não, porque não é. Mas enfim. A burocracia era formada por um conjunto de administradores que trabalhavam sob as ordens do rei, especializados em lidar com problemas de governo. O número de administradores crescia à medida que o poder real centralizava a resolução de todos os assuntos econômicos, sociais, jurídicos e políticos, tá? Ou seja, com a centralização do poder vai começar a haver um aparato burocrático que vai sendo criado, porque antes cada senhor feudal governava ali a sua própria região, tomava conta do seu próprio povo ali, e ia fazendo mais ou menos as coisas, ia resolvendo os problemas numa escala muito menor, né, numa escala mais microscópica ali da sociedade. Quando centraliza o poder, por exemplo, da França inteira no rei, lá no Palácio de Versalhes, começa a haver a necessidade de uma burocracia maior. Ele vai começar a ter que ter ministros, ele vai começar a ter que ter gente que trabalha para auxiliar nas resoluções, porque não é mais o problema de um ferreiro que está ali no teu feudo, que alguém foi lá e roubou o ferro dele, ou de um fazendeiro que alguém foi lá que está com problema, que está com praga, né, que está com bicho nas plantas dele, ele não está conseguindo ter um lucro legal esse ano, vai precisar de ajuda. Não é mais isso. É problema chegando de todo canto da França para o rei resolver. Então ele vai começar a ter uma burocracia para essas resoluções. Isso daqui, gente, é um problema. Isso daqui, na minha opinião, é um problema, tá? Que vai começar no absolutismo e que existe até hoje em muitos lugares, inclusive no Brasil. A burocracia de um poder centralizado, né? Hoje em dia, por exemplo, no Brasil, se você quer resolver algum problema político aí, social, alguma coisa que está acontecendo na nossa região, aqui em Petrópolis, por exemplo, se a gente quiser resolver algum problema, muitas das coisas que a gente tem que resolver são em nível federal. A gente tem que mandar dinheiro e documento para Brasília, para lá em Brasília, alguém que a gente nunca viu na vida, alguém que está respondendo uma pilha de processo, colocar o nosso na fila e aí tem que sair o carinho de uma pessoa em Brasília para resolver. Se isso fosse aqui, o volume de coisas seria muito menor, a velocidade com que se resolve as coisas é muito maior e a sensibilidade com que se resolve coisas numa escala menor é muito maior também, tá? Isso aqui vai ser um problema no absolutismo e vai ser um problema que se mantém até hoje em países que têm um poder muito centralizado, tá? Tá. Como os estados buscavam ampliar e delimitar seus territórios, os conflitos entre... Aqui, não, calma aí, cadê o negócio de burocracia? A burocracia era formada por um conjunto de administradores, tá? Trabalhavam sob as ordens do rei, especializados em lidar com problemas do governo. O número de administradores crescia, ou seja, cada vez vai ter mais e mais gente à medida que o poder real centralizava a resolução de todos os assuntos econômicos, sociais, jurídicos e políticos. Como os estados buscavam ampliar e delimitar seus territórios, os conflitos entre eles eram cada vez mais frequentes. Assim, para evitar guerras, reis e príncipes nomeavam embaixadores responsáveis pelas relações diplomáticas. Uma das principais formas para a obtenção de território foram as alianças matrimoniais, entre reis, rainhas ou príncipes e princesas de diferentes reinos, que além de pacíficas eram mais baratas e muito mais seguras para os estados. Isso daqui vai ser tão utilizado durante essa época, pessoal, que hoje as famílias reais que ainda existem, praticamente todas elas são parentes, tá? Se você buscar na internet aí a árvore genealógica da Rainha Elizabeth, por exemplo, você vai descobrir que ela é parente do rei dos Emirados Árabes Unidos, por exemplo. Ela é prima do cara. Por quê? Porque as relações de casamento entre as alianças monarcas e fazendo alianças monarcas aqui nesse período, não só dentro da Europa, mas até fora dela, foram muito extensas. Você vai ver, por exemplo, que o imperador do Brasil, né, quando a gente chegou aqui, o imperador, se não me engano, Pedro I, eu acho que ele é primo de primeiro ou segundo grau do czar na Rússia, tá? E assim vai sendo tudo vai sendo controlado basicamente por uma grande família, tá? Por causa das relações matrimoniais. Tanto que quando teve aqui o fim do Império no Brasil, eles foram se abrigar com outros nobres na França que eram parentes, né? Por causa do casamento, também um casamento político, mas
Até um casamento que deu bastante certo, que foi bastante feliz ali sentimentalmente, mas foi um casamento político, entre a princesa Isabel e o conde de, né? Durante os séculos XV e XVII, foram implementadas as atividades econômicas mercantilistas, práticas que tinham como objetivo aumentar a riqueza de um país, encorajando, portanto, a intervenção do Estado na economia. Os mercantilistas consideravam que o enriquecimento do Estado dependia do acúmulo de metais preciosos, ouro e prata. Assim, era necessário manter uma balança comercial favorável, ou seja, exportar mais do que importar. Para ter esse alcance, as práticas do protecionismo e da manufatura foram encorajadas. A consolidação desse sistema econômico foi essencial para incentivar a expansão marítima, de modo que a colonização dos novos territórios foi uma característica muito importante do mercantilismo, pois a metrópole obtinha riquezas por meio da exploração das colônias, tá? E aqui a gente já está começando a falar ali da expansão marítima que surgiu nessa época. Aí aqui a gente poderia começar agora a crise do catolicismo, tá? A gente vai ver sobre reforma religiosa, reforma protestante, contra-reforma, concílio de Trento, e toda a mudança ali na força do catolicismo na Europa, né? Vai haver o que a gente chama de quebra da unidade cristã, e aí isso vai gerar um enfraquecimento do cristianismo como um todo na Europa, em detrimento do cristianismo e em favor das monarquias, tá? Mas eu não vou começar isso agora não, porque senão a gente vai ficar muito extenso, tá? É um assunto grande também para desenvolver. Pessoal, alguém tem dúvidas? Não. Não? Então, beleza, pessoal. Por essa semana é isso, tá? Espero que vocês estejam empolgados com o terceiro bimestre. A gente vai trabalhar esse livro rapidinho, olha só, a gente já chegou aqui em um quarto do livro só hoje, a gente vai trabalhar ele rapidinho, para que a gente tenha bastante conforto aí, para que a gente não chegue com a matéria em cima da prova nesse bimestre, tá? E é isso, pessoal. Uma boa semana para vocês. Tchau, professor. E até semana que vem. Boa semana. Tchau, professor. Boa semana para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até a próxima. Tchau.